Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Olha, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ficar tanto tempo em casa, né? Nunca a gente poderia imaginar que a gente ia iniciar as aulas em março e de repente ia acontecer uma pandemia que ia fazer a gente ficar em casa. Eu me lembro que quando teve o H1N1, que também uma foi uma gripe, né, muito forte. Só que nessa doença, nessa pandemia do H1N1, muitos de vocês ainda eram novinhos ainda, que foi em 2009 essa pandemia. Eu já trabalhava e nessa época eu estava grávida da minha filha e nessa pandemia somente quem ficou de quarentena foi as pessoas que eram um grupo de risco, os idosos, os bebês, as grávidas. Eu me lembro também que nessa pandemia eu fiquei em casa por ser grupo de risco, porque eu estava grávida na época. Mas assim, as aulas não pararam, tudo estava funcionando normal. A Covid-19, ela veio assim muito mais, vamos dizer assim, pesada, né? Matou muito mais pessoas do que o H1N1. Agora a gente tem vacina, né, para H1N1 e se Deus quiser, os infectologistas, os cientistas, essas pessoas que estudam, né, os médicos, que são os infectologistas, descubram uma vacina para a Covid-19. E vamos rezar sempre para que o nosso mundo fique livre desses males, né, que está assolando a nossa vida. Eu espero que vocês estejam bem. É difícil essa situação que a gente está vivendo. Eu não sei se vocês perderam pessoas de quem vocês gostam muito. Eu sei que tem gente que perdeu, mães que veio conversar comigo que perderam muita gente para a Covid-19. Eu perdi meu paizinho. Então, para quem perdeu alguém, um vizinho, um amigo, um familiar, que Deus console o coração de vocês. E para quem não perdeu, que dê graças a Deus. Para quem perdeu, a gente também tem que dar graças a Deus, porque tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, tá? Mas que Deus fique com vocês e que a gente passe por isso, né? Que já tá demorando muito tempo. Eu, quando começou a pandemia, eu não sei vocês, eu achei assim, pô, a gente vai ficar um mês em casa, isso vai passar. Isso já vão para 4 meses e a gente tá ainda nessa história de pandemia. Mas vamos parar de assuntos tristes, vamos para nossa apostila. Hoje é dia de História e Geografia, dia de Educação Física, dia de Inglês, seria, né, normalmente. E hoje a gente vai estudar um pouquinho de História. Vou passar pouquinho. Olha, eu não tenho observado muitas visualizações lá nos meus vídeos. Eu espero que vocês estejam fazendo o trabalho, tá, pessoal? Isso é muito importante. Eu sei que é muito difícil a gente estudar à distância. Eu mesmo já falei para vocês que não gosto de estudar à distância. Todo o meu estudo ele foi presencial, até quando eu fiz graduação, pós-graduação, que foi a faculdade. Tudo eu fiz presencialmente porque eu não tenho disciplina para estudar à distância. Mas infelizmente é o que a gente tem, a gente precisa continuar. Entendeu? Vão fazendo aos pouquinhos, mas não deixem de fazer. Aproveita que tá friozinho, a gente tá em casa. Peguem a apostila de vocês, assistam o vídeo e façam os trabalhos. Tá ok? Vamos abrir aí na página 270. Os povos nômades. Vamos lá? Os primeiros seres humanos viviam em pequenos grupos, circulando pelo planeta em busca de alimentos para sua sobrevivência. Nesse período da história, os nossos antepassados mais distantes no tempo não sabiam praticar agricultura, ou seja, plantar a comida. Só comiam os animais que caçavam e os frutos e sementes que colhiam da floresta. O problema é que com o tempo o alimento ia acabando, por isso eles necessitavam mudar de lugar, buscando novas florestas para caçar e colher.
Então, os povos nômades, eles não permaneciam no mesmo lugar. Eles se instalavam no lugar, aí eles aproveitavam a caça e a pesca, a agricultura ali naquela região. Assim, quando acabava, o que eles faziam? Eles iam para outra região, onde tinham mais alimentos, onde tinham mais coisas para caçar, entendeu? Então, eles eram nômades, viviam de um lugar para o outro. É o contrário de sedentários. O que é sedentário? Sedentário permanece no mesmo lugar. Nas civilizações antigas, o que aconteceu muito? Os povos, eles começaram a se formar na beira dos rios, porque os rios, na beira dos rios, era bom para agricultura, né? Bom para plantar, para colher, e também tinha parte da pesca, né? Que tinha bastante alimentos para esses povos. Então, muitas culturas, muitas civilizações se formaram ao longo dos rios. Os nômades, o que eles faziam? Eles exploravam o local, quando acabavam a parte da alimentação, que eles não poderiam mais plantar, mas aproveitar aquele lugar, eles iam para outro. E isso assim eles foram fazendo. Então, o que é nômades? Nômades são um grupo de pessoas que vivem de um lugar a outro, eles não param no mesmo lugar. Sedentário, sim, para. Tá ok? Pensando nos povos que migravam, ou seja, mudavam de lugar, marque na imagem abaixo o tipo de moradia que você acredita que eles possuíam. Bom, com certeza eles não tinham uma moradia fixa, porque eles não iam construir uma casa hoje, né? Igual que a gente mora, por exemplo. Eles não iam construir uma casa hoje para daqui a 2, 3 meses ter que se mudar e construir outra casa. Entendeu? Então, olhando para as duas fotos, qual é a casa que representa melhor as moradias dos povos nômades? Fácil, né? Explique a sua escolha. Bom, já até expliquei, né? Com certeza eles faziam uma casa que era fácil de montar e de desmontar, fácil, mais barato, porque assim eles iam construir e desconstruir com facilidade. Construir, desconstruir, porque eles viviam de um lugar para o outro. Então eles não iam construir uma casa que desse trabalho para construir, que desse gasto, com certeza não. Aí tem uma brincadeirinha, ajude uma família nômade a chegar na floresta. Vocês vão achar o caminho, moleza. Agora que você pesquisou sobre a história, que tal conhecer as origens do povo brasileiro? Então aí a gente tem um mapa, um planisfério, né? Com os continentes. Brasil, ele tá aqui. Somos formados pela migração e pela miscigenação de vários povos, principalmente originários da própria América, parte da África e parte da Europa. Essa mistura histórica e cultural começou há muito tempo. Quando os europeus vieram para o Brasil, já havia aqui vários povos com suas línguas e culturas. Os africanos escravizados também tinham as suas línguas e culturas próprias. Com o passar dos séculos, houve uma imensa mistura entre esses povos, assim como as trocas culturais. Então, os portugueses chegaram aqui, os europeus portugueses, espanhóis, italianos, franceses chegaram aqui, a gente já tinha um povo aqui, os índios. Depois houve a escravidão, vieram os povos africanos. Então isso fez uma mistura de povos, uma miscigenação entre eles, porque eles se misturavam, entendeu? Então foi uma cultura de brancos, negros, índios, que deu origem ao povo brasileiro. Tá ok? Aí aqui embaixo está explicando, o que é migração, é deslocamento, tá errado, tá, gente? Aqui, deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, de forma temporária ou permanente. Então, a migração ela é feita dentro do Brasil. Então, um povo vai de um lugar para o outro, não muda de lugar. De lugar que eu digo para outro continente, é dentro de um próprio espaço geográfico. E miscigenação é a união de pessoas de etnias diferentes, é a mistura dos povos. Leitura coletiva, nossa herança cultural, os indígenas. Estação de metrô do bairro de Inhaúma. Pipoca, abacaxi, canjica, caju, capim, cupim, aipim, perereca, jacaré,
siri, cafuné. São algumas palavras de origem indígena, dos povos originários, que, incorporadas à língua portuguesa, fazem parte do nosso vocabulário cotidiano. Também herdamos hábitos alimentares como comer frutas e derivados da mandioca, o costume de descansar na rede, o uso de plantas medicinais como o boldo, a copaíba, a catuaba e mais uma infinidade de outras ervas, sementes e raízes, cujas propriedades despertam cada vez mais os interesses científicos e comerciais. Vários bairros cariocas, como Guaratiba, Sepitiba, Ioaíba e muitos outros, também foram batizados com os nomes que exibem as marcas deixadas pelos primeiros habitantes da nossa terra. O termo carioca, aliás, que identifica quem nasceu no Rio, também revela o vínculo profundo das raízes tupis com a cidade, embora existam certas controvérsias sobre a origem exata da palavra. A versão mais difundida é de que o vocábulo carioca é uma fusão de cara e caraiuá, ou simplesmente cari, que significa Caraíba, homem branco, com oca, casa. Mas há quem defenda que, na verdade, a junção correta seria ocari, peixe cascudo, associado aos portugueses por causa das armaduras usadas. Com oca, há ainda quem afirme que o termo seria um simples aportuguesamento de Carioqui, nome da aldeia tamoio assentada no sopé do Morro do Esteiro da Glória na época do descobrimento. Escreva abaixo uma herança cultural indígena que você observa nas áreas próximas onde você vive. Não precisa escrever das áreas, tá? Pega no Google, bota lá assim, ó, uma herança cultural indígena. Escreve ela aqui, tá? Pesquisa para vocês. Na próxima página, a última 273, a partir do mapa que representa as linhas do metrô do Rio de Janeiro, destaque alguns nomes de estações que têm origem indígena. Vocês vão olhar as que têm origem indígena, botam pelo menos umas 3 e botem ali, tá? Pesquisem também no Google se vocês não tiverem. Um trabalho de pesquisa para vocês. E no espaço abaixo, desenhe um objeto que você conheça que tem origem indígena. Também bota lá no Google, objeto de origem indígena. E desenha aqui, tá? Vai ser fácil essa pesquisa. Pesquisa lá na internet. Essa aqui do vamos escrever, a das estações e para desenhar um objeto de origem indígena. Tá ok? Por hoje é só. Vou deixar essa pesquisa para vocês fazerem. E na próxima semana a gente vem, eu vou dando alguns exemplos, tá? Mas não necessariamente tem que ser igual a de vocês, tá ok? Fiquem com Deus e até sexta, que a semana tá acabando. Amanhã a gente vai para matemática.